professores! Que alegria poder estar aqui para gravar mais essa pré-aula com vocês, né? Muito prazer, muito obrigada, muito prazer, não, muito obrigada por você estar aqui nos assistindo. E eu já estou aqui vendo os comentários da aula 7. Gente, tem tantos comentários, a gente só quer agradecer, né? Muito obrigada por você estar aí mandando o seu recadinho, dizendo aí onde você mora, qual é o seu estado, e a gente fica aqui como? Muito feliz. E nós temos recadinhos aqui do Piauí, temos do Japão, gente, olha que legal, nossa, lá do Japão, mandando recadinho aqui pra gente. Muito obrigada. Nós temos, nossa, do Pará, Portel, Pará, Valinhos, Rondônia, Porto Velho, Rondônia também, Ceará, Alagoas. Gente, Florianópolis, muito obrigada, aqui também de Santa Catarina assistindo as nossas aulas. E aqui o que a audiência maior aqui nos recadinhos está sendo de Rondônia, Paraná. Muito obrigada, pessoal. A gente fica muito feliz aí de poder estar lendo aqui os seus comentários, estar sabendo aí que você está nos assistindo e que a nossa aula tem sido auxílio aí para as suas aulas. Muito obrigada a nos deixar, né, permitir fazer parte das suas aulas através dos nossos conteúdos. Obrigada por assistir aqui as nossas aulas, muito obrigada mesmo de coração. E vamos lá, hoje nós estamos na lição de número 9, que tem um título muito importante, que é sobre a questão do perdão, né? Na casa de Deus, eu aprendo a perdoar, que se encontra lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35, e o nosso versículo bíblico, a gente vai estar encontrando ele lá em Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 14. Eu ainda tô aqui meio agripadinha, a garganta tá meio arranhando, por isso que eu tô com a voz assim um pouco estranha. Mas vamos lá. Ponto central. O perdão é um presente para quem dá e para quem o recebe. Verdade, né, pessoal? É tão bom a gente perdoar. Aí sente mais tão... Nossa, como foi bom perdoar, a gente liberar perdão. Isso é maravilhoso. E os objetivos, que os primários entendam que precisam perdoar uns aos outros, como Jesus nos perdoou. Nossa, isso aí é forte, né, gente? Recadinhos. Pessoal, sempre deixo lá para vocês muitas coisas no Drive que a gente acaba não colocando no slide por conta do tempo. Mas deixei aí novamente aí os recadinhos aí para vocês. Às vezes você não sabe que tem lá no Drive, tem tudo lá, todo o material é gratuito e preparado com muito carinho para você. Aí tá falando esses recadinhos que a IBD é domingo, mas tem outros recadinhos, tem muitos outros recadinhos lá para você. E se você está precisando de algum material, alguma ideia, eu recebo muitas mensagens, eu vou trabalhar com as minhas crianças tal tema, tu teria tal ideia? Gente, a gente tem muitos materiais, devido a tantos anos gravando, a gente acaba tendo muito material e pra gente é um prazer disponibilizar para vocês. Foi feito para isso, né? Para ser um auxílio para você. Então, se você precisa de algum material específico que porventura eu tenha, pode entrar lá no Instagram Jamile Lúcio, me pedir, que será um prazer aí enviar para vocês, tá certo? E esses recadinhos aí você vai mandando durante a semana lá no grupo dos pais, lá vai mandando para estar lembrando aí, relembrando a sua aula, porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você deixar aí que os seus alunos milagrosamente apareçam na aula sem você fazer uma força-tarefa por trás, olha, daí, olha, que Deus te abençoe muito, né? Mas você vai ter muito mais resultado se você fizer essa força-tarefa, mandar recadinhos, conversar no privado com os pais, incentivando as crianças a participarem. E você vai ver que o seu número de crianças ela vai crescer. Lembrando também que não adianta a gente fazer aquela força-tarefa, meu Deus, me esforcei tanto, mas chega lá na aula, não tem aquele rendimento, não foi aquilo tudo de aula, você fez uma propaganda enganosa, né? Daí a criança chega lá com aquela expectativa, não é aquilo tudo, a criança não se sente bem, ainda mais se for pela manhã, a criança que gosta de dormir até mais tarde. Então é um desafio para a criança sair de casa para chegar na igreja e às vezes não é aquilo tudo. Então, professores, se preparem, dêem o seu melhor, ame os seus alunos de todo o seu coração, ame eles. Gente, eu sou suspeita em falar dos meus alunos, né? A gente tem um carinho tão grande que parece assim que são filhos da gente.
E várias vezes me pego em casa pensando, ai, Senhor, abençoa aquela criança, Senhor, abençoa aquele aluninho, Jesus, a família. A gente se fica tão preocupada até com o dia a dia, parece que são os nossos filhos. Então, assim, professores, ame seus alunos, cuide dos seus alunos, ore para os seus alunos, interceda por eles. Peça ao Senhor fazer prodígios e maravilhas na sua aula, que a criança ela venha ter prazer de participar da EBD, certo? Então, vamos lá. Versículo bíblico. Eu falo, fico um pouco cansada ainda. Vamos lá. Versículo bíblico, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros, que se encontra em Colossenses capítulo 3 e o versículo 13, né, a parte B do versículo, que é o quê? A parte final do versículo bíblico. Então, a parte A é o começo do versículo. Vamos supor que o versículo bíblico a gente vai dividir em duas partes, tá? A parte A, a parte inicial, e a parte B, a finaleira do versículo bíblico. É algo mais simples, assim, para a gente poder explicar para a criança. Então, falar em perdão, gente, é algo assim, talvez que vai mexer muito com os adultos, com os professores. Talvez a criança ela ainda não tenha assim, não entenda muito bem sobre isso ainda, nessa questão de perdoar. Mas a gente já tem que ensinar desde pequenos para eles a importância de perdoar um ao outro, porque Jesus ele nos perdoou. Quem somos nós, né? A gente sempre fala essa frase, né? Quem somos nós para um Deus tão grande olhar para a gente e nos amar? Deixa eu só botar aqui no silencioso. Eu sempre faço isso, né? Daqui a pouco vão me botar impeachment aqui para mim. Então, a gente tem que dizer para as crianças, né, que a gente precisa perdoar. Precisa amar o nosso semelhante, a gente precisa perdoar o nosso colega e dizer para a criança, né, às vezes ela está num contexto ali, o coleguinha fez alguma coisa, ainda mais esses primários que agora estão ficando mocinho, falou que o meu cabelo tá feio, então pronto, já não sou mais amigo, fez isso para mim, já não sou tão, são essas picuinhas, essas coisas do cotidiano, do dia a dia, dessa faixa etária, não era para ser assim, né? Mas a gente tem que dizer para as crianças que a gente precisa, assim, perdoar o nosso colega e orar ainda por ele, perdoar, orar por eles e procurar, né, tá sempre orando e não deixar que esse sentimento de mágoa venha entrar dentro do nosso coração. Só que a gente também tem que entender e mostrar para as crianças que tem aquelas coisas assim que a gente precisa perdoar, sim, a gente precisa perdoar, mas a gente tem coisas que a gente precisa, de certas pessoas a gente precisa se afastar. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui com vocês, sempre vou bater, porque isso é muito importante nos dias que a gente está vivendo. Estamos vivendo assim, numa questão escolar, vamos colocar em questão escolar, que o bullying, gente, tá demais. E coisas que acontecem que a gente fica pensando assim, meu Deus, isso não parece que a gente vive no mesmo planeta. Então, assim, de coisas absurdas que estão acontecendo. E essas pessoas, esses agressores, sempre pegam o quê? Os mais fracos, aqueles que não sabem se defender, que não têm palavras, voz ativa. Então, eles sempre crucificam esses mais fracos. Então, o que a gente tem que dizer para as crianças? Não deixar aquele sentimento de mágoa entrar dentro do coração. Mas a criança precisa se defender e ela precisa se afastar. Perdoar, eu não preciso andar junto para perdoar. Eu não posso ter mágoa dentro do meu coração. Quando a gente perdoa, o que aconteceu, aquilo já não nos fere mais. Não que a gente vai esquecer o que aconteceu. Tem coisas que sim, a gente acaba esquecendo, mas tem coisas que marcam o coração da gente que a gente não esquece, mas aquilo não dói mais, não é mais uma ferida que tocou, nossa, a gente fica todo sentimental, todo sensível, não dói mais. Mas a gente tem que dizer para as crianças que tipo, essas pessoas, esses outros colegas que nos prejudicam, a gente precisa sim querer o bem dele, não querer o mal dele ou revidar com o mal. A gente precisa perdoar, porém a gente precisa se afastar, a gente precisa se defender, se proteger, falar, ter uma voz ativa, falar. A gente está falando no contexto escolar, né? Mas isso vai, gente, para tudo. Tanto abuso sexual quanto, nossa, tantas coisas. As crianças precisam se defender, as crianças precisam falar, elas precisam se afastar desses tipos de pessoas, tanto em ambiente escolar quanto em outros lugares. As crianças precisam perdoar,
porém elas precisam se afastar. Elas não é porque perdoou, precisa estar naquela patotinha de amigos que fazem coisas erradas. Não, ela perdoou, mas ela pode ficar no canto dela, seguindo a Deus, dando um bom exemplo de cabeça erguida, fazendo o que a Bíblia nos ensina, perdoar, ainda orar por quem nos perseguem, mas precisamos nos afastar desses tipos de pessoas. E incentive a sua criança. Fale para ela que ela é importante demais para Deus, que o Espírito Santo habita nela e que ela não precisa fazer parte de grupinhos, ela não precisa fazer tal coisas para ser aceita em grupinhos, ela precisa sim se valorizar. Ela não é todo mundo, né? Ela é diferente, ela precisa andar à contramão do mundo. Enquanto a criança entende isso, ela consegue se valorizar e ela mesma vai se afastar das pessoas que fazem mal para ela. Às vezes, no momento de inicial, às vezes a criança quer ser tão aceita naquele grupo que ela acaba aceitando tudo, acaba fazendo tudo, porque ela quer ser popular, ela quer ser aceita. Hoje a sociedade pede isso. E é uma pena. E quantas pessoas, quantas crianças estão perdendo a sua identidade em Cristo porque quer andar com a multidão, quer fazer o que os outros fazem, querem ser aceitos. Quantas pessoas, quantas crianças já são tão discriminadas dentro de casa que às vezes chegam na escola, vê um que dá uma atençãozinha, tu faz isso, tu faz aquilo, para ser aceito, para ser talvez ouvido, eles acabam aceitando, fazendo tudo e vão à contramão do que a Bíblia nos ensina. Então a gente tem que dizer para as crianças precisamos nos afastar. E sempre dizer para as nossas crianças, não é porque nós servimos a Deus que vai acabar as tribulações. Não, só vai acabar quando Jesus voltar. Mas a gente tem um amigo poderoso que é o Espírito Santo que nos ajuda a lidar com essas situações. Ele nos dá força e ele coloca pessoas certas no nosso caminho para nos ajudar. Então, a gente tem que estar sempre dizendo isso para a criança, né? Sempre ressaltando a identidade dela em Cristo. E que ela, sim, a gente tem que perdoar aqueles que nos falam da gente. Isso nunca vai acabar. Sempre tem que dizer para a criança, né? Que senão vai frustrar a criança lá na frente. Daqui a pouco vai vir alguém e ela vai ficar frustrada de novo. E isso o que interfere é na fé da criança. A gente tem que dizer, crianças, a gente sempre vamos matar um leãozinho por dia. Hoje vai ser uma coisa nos incomodando, amanhã vai ser outra, até Jesus voltar vai ser isso. Com Jesus não foi diferente, mas o importante é que Ele está conosco e Ele vai nos dar vitória em todas as coisas. E quando a gente segue a Cristo, temos o nosso coração alinhado com a palavra de Deus, andamos na contramão do mundo, o Espírito Santo, ele vai nos dando tanta graça, ele vai enchendo o nosso coração de tanta graça. A gente é tão bom estar na presença do Senhor que quando isso acontece, a gente fica triste. Sim, nós vamos passar por momentos de aflição e de angústia, mas o Espírito Santo, ele vai consolando o nosso coração, ele vai limpando e a gente vai olhar para aquela pessoa e a gente ainda vai orar por ela e vai dizer, não, eu te perdoo de todo o meu coração. Então, olha que importante é isso, né? Essa questão de perdoar. Deixa eu passar aqui para vocês o que eu fiz aqui. A gente vai estar falando aqui de questão de coração, de perdoar. Eu fiz aqui um coraçãozinho triste. Vamos dizer, aquele coraçãozinho assim que precisa liberar perdão. Você às vezes pode estar falando, lembrando com as crianças, momentos na vida delas a qual alguém entristeceu ela, né? Então, você vai estar dizendo, crianças, muitas vezes tem pessoas que estão aqui para deixar o nosso coração triste, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o que acontece? Tem pessoas usadas pelo inimigo para nos entristecer, para falar coisas que muitas vezes não são, para fazer coisas que não deve fazer. Então, como é que a gente fica com o coração assim, ó, dilacerado? E muitas vezes a gente deixa de acreditar no nosso próprio potencial e acaba acreditando nas vozes que dizem que a gente não é nada, que a gente não vai ser nada. E às vezes, professores, essas vozes vêm de dentro da própria casa da criança. Não, tu nunca vai ser nada, porque tu não é igual ao teu irmão, porque isso, porque aquilo. Olha, quantos pais estão desmerecendo os filhos e criando uma lacuna dentro do coração desses filhos, estão deixando os filhos doentes espiritualmente e às vezes a criança não consegue se libertar daquilo ali
e acaba trazendo mais problemas ainda, porque a forma que ela tem de se defender, de agir, é ser uma criança daí problemática, ou uma criança quieta, ela se isola de tudo, só quer saber, daí ela acha refúgio em outras coisas, só quer ficar no celular, só quer fazer o refúgio. Tem muitas crianças nessa faixa etária, em drogas, buscam refúgios em amigos que não eram para ser amigos, que tem que se afastar. Então, há quantos corações estão assim? E o que a gente tem que dizer para a criança? Nós temos que entender, crianças, que nós temos um amigo que é o Espírito Santo. Jesus, aí agora, professora, você vai estar falando do plano perfeito, de um Deus tão maravilhoso, que ele olhou para nós, mesmo sendo tão falho, tão pecadores, tão cheio de defeito, ele entregou o seu único filho. Para quê? Para a morte de Jesus na cruz viesse limpar o nosso coração, porque todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, que agora também não é só dizer, eu aceito Jesus. Não, quando a gente aceita Jesus de coração, há mudança de vida, há mudança de hábito, e precisa ter essa mudança também na vida das nossas crianças. A mudança de vida agora não vive mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então eu também preciso pedir, Senhor, tu sabe, aquela pessoa que me feriu, que fez tal coisa, aquelas palavras que me machucaram, Jesus, limpa o meu coração, vai limpando, tirando essa mágoa do meu coração, tirando essa angústia do meu coração, Senhor. Então, olha só, como é importante a criança clamar, a criança entender, detectar o problema, porque ela precisa entender isso. É fácil a gente falar perdão, mas às vezes a criança não está entendendo a profundidade disso. Ela precisa entender aquilo ali, ela precisa compreender e ver que ela precisa de Jesus, que é só Jesus que vai poder limpar. Eu lembro, professores, de uma época que eu passei por um momento tão difícil, de uma calúnia assim, de uma luta, gente, foi uma luta assim de um ano inteiro, de uma luta de uma pessoa de dentro da igreja, não é fora. Por isso, às vezes, os inimigos da gente é da própria casa. Às vezes a gente pensa lá fora, não, às vezes os filhos das trevas dão mais exemplos do que os próprios filhos da luz. Então, foi uma luta tão grande que eu ia à noite, meu esposo dizia, ele sempre dizia para mim, não, porque isso, se fosse comigo, eu já tinha ido à polícia, eu tinha denunciado, porque não se faz isso, isso aí não pode fazer o que estão fazendo contigo. Mas eu entendia que era Deus trabalhando, porque o Espírito Santo já tinha me mostrado em sonho, uns dias antes, que eu ia passar por uma tribulação muito grande. Só que eu não sabia que aquela tribulação ia durar um ano inteiro. E, gente, foi uma luta muito difícil. Eu lembro que eu chorava, eu chorava tanto, eu tinha que me mostrar forte, mas quando eu chegava assim, em 4 paredes dentro de casa, eu desabava, eu chorava muito. E eu lembro que eu esperava meu esposo dormir, porque ele já não aguentava mais me ver naquela situação, e a gente tem que ser também sábia, né? Eu também não podia estar trazendo tantos problemas para minha casa. E eu tinha meus filhos também, eu vigiava em tudo, até nessa questão com os meus filhos, eles vendo o que eu estava passando, mas eu dizia, não, mas Jesus é bom, não vamos murmurar, vamos orar por essa pessoa, porque eu tinha que plantar para meus filhos algo bom, eu não poderia deixar que eles vinham se decepcionar da fé por causa de uma pessoa que estava fazendo a mãe deles sofrer. Então eu tinha que mostrar Cristo em tudo aquilo ali. Não, Jesus também sofreu, isso acontece, vamos orar para essa pessoa, eu não admito, não quero que ninguém fale de ninguém, nossa casa não é casa de murmuração, nós vamos orar. Mas eu lembro que de noite eu esperava meu esposo dormir, eu ia pro banheiro, eu pegava a toalha, eu mordia a toalha, eu chorava, minha vontade era de gritar e dizer, Senhor, tu sabe que isso não é verdade. O que estão dizendo, Senhor, não é verdade. Foi assim, nossa, uma calúnia assim de departamento, sabe, aquelas brigas de departamento, foi algo assim que, para mim, foi bem marcante essa experiência. E a minha oração sempre foi a minha oração, Senhor, não deixe entrar mágoa no meu coração. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, eu não quero estar dentro da tua igreja magoado com fulano. Senhor, me perdoa e tira isso do meu coração, não deixa eu ficar brabo.
Queridos, foi um ano inteiro de luta, de perseguição, foi assim, fizeram de tudo para me tirar do cargo da igreja, foi uma luta assim bem grande, mas era o Senhor já trabalhando. E quando chegou no final, assim, de quase um ano, o Senhor levou um profeta lá na igreja, um pregador, e olhou assim para a pessoa que, nossa, me fez sofrer tanto, olhou para ela e disse assim, se tu não pedir perdão, eu vou mexer naquilo que tu mais ama. Agora deu. Até aqui tu fez, agora deu. E ela me abraçou e pediu perdão. Então, assim, ó, mas até nesse entanto, assim, o Senhor já tinha limpado o meu coração. Eu olhava assim, também nunca revidei, nunca falei nada. E foi uma experiência dolorida, porque eu dizia, Senhor, o teu nome está sendo envergonhado, Jesus, as pessoas sabendo porque briga por conta de cargo, Jesus, e o teu nome está, né? Então eu ficava assim tão triste pelo Espírito Santo de estar passando por aquilo ali, mas tudo era o Senhor trabalhando e também para me ter experiência. Às vezes a tribulação, ela gera para a gente experiências, né, e perseverança. E ela veio e falou, né, pediu perdão, reconheceu que estava errada, e eu louvo ao Senhor, né, por isso. E assim, ó, mas mesmo se ela não viesse, se ela não parasse com aquelas incomodações, já desde o início, o Senhor nunca deixou nada entrar no meu coração. Nunca, 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 nunca deixou nada entrar. Claro, não tem como a gente não ficar triste, não tem como dizer que, esqueci, mas assim, nunca me entrou assim no meu coração, assim, nossa, eu não posso olhar para aquela irmã, nossa, aquela irmã me fez isso, nossa, não, assim, ó, e o Senhor me deu tanta graça para abraçar, orar por ela. Nossa, hoje a gente conversa e assim, não tem nada daquela mágoa. Então assim, como é bom quando a gente deixa o Espírito Santo limpar o nosso coração, orar e colocar tudo aos pés do Senhor, que Ele venha limpar a nossa alma. E é tão bom, né? E o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida. E como é que fica o nosso coração, crianças? A gente fica com o nosso coraçãozinho feliz. E aqui, nessa última página aqui, eu coloquei o versículo bíblico, né, ali da nossa lição, que você pode estar lendo ali com as crianças. Lembrando que esses visuais sempre após a leitura bíblica, né? Nunca pode tomar o lugar da palavra de Deus. Não, é só um auxílio, depois um recurso para a nossa leitura bíblica. Como eu fiz? Peguei os coraçõezinhos, dobrei todos eles ao meio e fui colando um em cima do outro e vai ficando assim um livrinho. Mas vamos lá, explorando aqui as nossas escrituras. O que eu fiz aqui para a nossa história? Eu fiz aqui um cenário, a nossa montanha ali tá meio torta. Não sei o que eu fiz. Onde que eu estava com a cabeça, que eu deixei uma falha tão grande entre uma montanha e outra. Mas, professores, tá aí. Eu fiz. Aí são 2 folhas A4 e eu fiz Jesus e Pedro, que é ali a introdução da nossa aula. A nossa história aqui não vai falar ali sobre essa introdução da conversa que Pedro teve com Jesus, mas eu já achei interessante a gente já contar toda a história. Por isso que eu trouxe para vocês. Então, se você aderir a essa ideia, você pode estar fazendo essa impressão, recorta Jesus, recorta Pedro, e você vai estar colocando aqui Jesus aqui no teu painel, aqui esse painel maravilhoso, torto, e você vai estar colocando Jesus aqui e vai dizer que Jesus estava ensinando para a multidão muitos assuntos importantes e como um cristão ele deve servir diante dessas acusações, de tantas coisas Jesus vem ensinando aquela multidão. Aí, com esse assunto, Pedro, aí você vai pegar Pedro, vai colocar aqui também, daí crianças. Pedro, ele teve uma dúvida, sabe? Perguntou assim, Jesus, você está falando aí como a gente deve se comportar, como a gente deve fazer isso e aquilo, mas me diz uma coisa assim, quanto que eu devo, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, o meu próximo? Aí eu acho interessante que Pedro, de certa pessoa, assim, uma vez por dia, ele não ia dizer isso, né? Talvez ele pensou assim, eu vou botar um número alto para Jesus pensar, nossa, Pedro aí tem um coração generoso, né, Pedro? Nossa, bacana, Pedro. Aí Pedro chuta e diz assim, Jesus, será que eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes ao dia?
Crianças, você já perdoou alguém 7 vezes ao dia? Aí você vai estar conversando com as suas crianças e pergunta para eles o que eles acharam. Se aquele número seria um número bom ou não seria um número bom. Como seria essa questão de perdoar 7 vezes ao dia? Será que está um número razoável para pedir perdão? Aí o que eu fiz aqui? Eu também fiz um painel, essa aqui é a minha foto, porque eu já contei essa história para os meus alunos e eu tinha essas fotos aqui, eu peguei para mostrar para vocês. O que eu fiz aqui? Você vai ter lá na impressão, lá no Drive, essas folhas aqui, são folhas sulfite, eu botei colei uma em cima da outra. Essas mãozinhas aqui, pessoal, eu só colei o centro para deixar os dedinhos soltos, porque nós vamos fazer as contagens com as crianças e vamos baixando os dedinhos. Olha que legal, né? Vamos baixando os dedinhos para contar com as crianças. E esses números aqui, eles também são soltos, estão só com uma fitinha, porque a gente vai pegar esses números para fazer a conta, para chegar naquela conta que Pedro fez. Então, ó, Jesus pega e fala para Pedro, 7 vezes, aí você vai pegar o 7, vai botar aqui, ó, Pedro ficou todo bonito, dizendo, eu sou o cara, né, 7 vezes, tá bom, né, gente, 7 vezes. Aí o que acontece? Pedro pega e bota ali 7, aí Jesus olha para Pedro assim, Pedro, 7 vezes, o que tu acha? Vamos botar um 0, 70 vezes 7, Pedro. Claro que aqui você vai pegar esses números aqui, vai ter que imprimir mais de uma vez, porque agora vocês vão trabalhar com essas contas. E o que acontece? Vocês podem estar perguntando, crianças, quantas vezes Pedro falou que era 7? Mas quantas vezes vocês acham que Jesus falou? E vocês podem estar pegando os números aqui, botando aqui, fazendo as contas com as crianças e pegando os dedos, tá, gente? Pegando os dedos, olha, 7, vai baixando aqui os dedinhos, vai usando ali todo esse gráfico aqui, deixa a criança se envolver com esses números, deixa a criança dar os palpites dela. Crianças, quantas vocês acham que a gente deve perdoar por vezes? Você, João, 2. E você, e tal. Ó, Pedro falou que era 7. Mas Jesus agora olhando tudo isso, Jesus pegou e falou, Pedro, vamos botar um 0 aí, atrás desse 7 aí, vamos botar um 0, vai ficar 70. Jesus, 70 vezes por dia? Não, Pedro, é 70 vezes o 7 que você colocou ali de início. Então, quantos que vai dar, criança? 70 vezes 7. 70 vezes 7 é muitas perdão por dia. Aí, quantos que vai dar 70 vezes 7? Vocês vão chegar ali num cálculo, né, que vai dar 490 vezes por dia. Claro que a gente vai estar, esse número aí seria algo simbólico, né, pessoal? Porque é algo que Jesus, o que ele quis dizer pra gente? Não uma conta matemática, mas Jesus quis dizer pra gente que a gente tem que perdoar infinitamente. Tá sempre perdoando. Fez alguma coisa? Vamos perdoar. Vamos perdoar. É algo que Jesus quis mostrar para Pedro, que nós temos que estar perdoando sempre, continuamente. Temos que estar perdoando, ter um coração generoso para perdoar. Aí eu estava fazendo as contas, professores, que 490 em 24 horas, em 400, vamos supor se for um cálculo de matemática, 490 vezes, né, que a gente tem que perdoar. Aí agora a gente vai botar ali num total de um dia, de 24 horas. Em quantos minutos a gente tem que perdoar para chegar a esse total de 490 a cada 24 horas? Então, eu fiz as contas ali, dá quase 3 minutos. Então, a cada 3 minutos, a gente tem que perdoar. Dá 2 minutos e 90 segundos. Então, vamos fechar em 3 minutos. Então, a cada 3 minutos, a gente tem que perdoar. A cada 3 minutos, a gente tem que perdoar. Gente, isso é demais, né? A cada 3 minutos, a gente tem que perdoar para poder fechar os 490 vezes num dia de 24 horas. Então, olha que isso é incrível, né? E o que a gente vai chegar aqui na nossa história? Tem aqui os slides,
os visual da nossa história, mas eu fiz aqui a história para você, tipo num envelope, eu só cortei aqui a frente, que você vai estar tirando a sua história aqui de dentro, que um rei, ele foi acertar as contas, aí você vai estar contando aqui, né, que agora Jesus, depois de fazer essa conta com Pedro, ele vai contar uma parábola para eles, e ele está dizendo ali que um rei, ele foi acertar a conta com seus servos. E tinha um servo daquele que devia muito dinheiro para o rei. Aí o rei pegou e disse o que para ele? Olha, você vai, vende lá os seus filhos, a sua esposa, os seus bens, vende tudo para poder me pagar. Gente, vender uma pessoa não tem como, né? Ou a gente não pode fazer, não que outros países não fazem, mas a gente, Deus o livre, né? Isso é contra as leis dos direitos humanos, não pode fazer, não pode fazer isso. Mas vamos calcular ali, ó, para vender a família, vender todos os bens que ele tinha, isso quer dizer que a dívida dele era muito alta, muito alta. Aí o que o servo fez? Se desesperou, gente. Se ele se desesperou, ele chorou, Senhor, não faça isso, não faça isso. E olha ali, e chorou. E você pode estar mostrando aqui, ele de joelho ali, falando com o rei ali, com o Senhor, e se desesperou. Aí o Senhor teve misericórdia dele e perdoou a dívida. Aí o que acontece, crianças? Ele saindo para ir para algum lugar, talvez para sua casa, em algum lugar, ele encontra também uma pessoa que está lhe devendo dinheiro. Só que essa pessoa está devendo só 100 denários. Vamos supor que o que é o denário? Era a moeda da época, né? E equivalia ao valor de um salário de um dia. Vamos imaginar, claro, a gente não tem como fazer cálculos, não tem como fazer algo preciso, mas vamos imaginar que seria ali o salário de um dia, vamos imaginar hoje do salário mínimo tá 1.400 e alguma coisa, né? Vamos botar, se era 100 denários, vamos calcular esse 1.400 em 3 vezes, vai dar 100 dias, vai dar 2 meses, vai dar quase 3 meses. Então, vamos botar ali que seja quase uns R$3.500, não chega a isso, vamos supor, né? A gente não pode afirmar isso, tá? Seria totalmente errado, mas só pra gente ter uma base aqui. Então, vamos supor que o senhor aqui, o amigo aqui, devia para ele uns R$3.000, enquanto o outro, o que ele devia para o seu senhor, tinha que pagar, vender todos os seus bens e ainda a família para poder pagar. Então, olha só, a diferença de uma dívida para outra. Aí ele também fez a mesma coisa, assim, eu não tenho, me dá um prazo maior, eu não tenho dinheiro para pagar, e ele não quis saber. Ele pegou e disse assim, não quero saber, tu não vai me pagar, então tu vai ser preso. E ele mandou prender aquele rapaz por tão pouco. Ele mandou prender aquele homem. Aí o que acontece? Foram falar, né? As outras pessoas que estavam vendo aquilo ali acharam um absurdo o que aconteceu e foram falar para o Senhor. Aí o Senhor pegou, chamou aquele servo e falou, olha, eu te perdoei uma dívida que era tão grande, por que tu não perdoou tão pouco do teu amigo? Tu teve um exemplo agora que eu te perdoei, por que tu não soube perdoar o teu amigo? E agora ele pegou e mandou prender aquele servo e ele ia ficar preso até ele conseguir pagar a dívida dele. E o que a gente pode estar dizendo isso para as crianças? Crianças, assim, a mesma coisa somos nós. O Senhor, ele nos perdoou, ele limpou, né, o nosso coração, ele perdoou a nossa vida, nossas falhas, nossos defeitos, ele nos amou tanto, mas às vezes a gente não sabe perdoar as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que falam da gente, aqueles que nos xingam, a gente não tem paciência com as pessoas, a gente quer tudo pra já, a gente não tolera, a gente faz tanta coisa e às vezes a gente esquece que o Senhor, ele nos perdoou e a gente tem que dar o exemplo também e perdoar o nosso semelhante. Aí o que eu fiz aqui para concluir? Eu fiz ali uma caixinha de remédio, marcado perdão, e você pode estar comprando aqueles chicletes que vem tipo numa cartelinha, como se fosse uma pastilha, como se fosse comprimidinhos. Você pode até estar botando dentro para dar de lembrancinha para suas crianças e dizer para as crianças que o perdão, ele é o melhor remédio, né, para limpar ali a nossa alma, ele tira toda aquela mágoa, aquela angústia, e quando a gente não perdoa,
isso vai criando um rancor dentro da gente e isso não é bom. E acontece que quando estamos em Cristo, a gente precisa perdoar. Nós precisamos limpar o nosso coração. E eu fiz também aqui um jardinzinho de flores, olha só. E dizer para as crianças que essas florzinhas aqui, crianças, elas são uns botãozinhos de flor. E ela precisa abrir, não é assim? É a mesma coisa o perdão na nossa vida. Às vezes a gente está assim preso, fechado, a gente não consegue liberar perdão. E quando isso acontece, que a gente não consegue liberar perdão, é um processo. Dependendo da situação, do caso, é um processo. É Cristo que vai limpando, dia a dia, ele vai transformando, ele vai fazendo. Tem coisas que a gente precisa ir lá e realmente ir lá e perdoar. Mas tem coisas que a gente não consegue perdoar de um dia para o outro, é um processo. Mas nós temos que estar sempre pedindo, Senhor, limpa, não deixa criar mágoa no meu coração, Senhor, me ajuda, o Espírito Santo, ele vai ajudando. E aquele botãozinho fechado, quando a gente deixa Cristo trabalhar na nossa vida, vai abrindo. A gente não fica mais preso, mas porque agora a gente está livre, nós estamos livres, e isso é uma sensação tão boa, uma sensação tão poderosa, essa sensação de liberdade, e é isso que o perdão, ele proporciona, não só para quem recebe, mas também para quem dá uma sensação de liberdade. E aqui é igual essas florzinhas, elas estão ali tudo presas, fechadinhas no botão. E quando elas vão abrindo, olha que bonita que elas ficam. E aqui, professor, você pode estar pedindo para sua criança abrir ou você abrir, que é uma frase que fala, né, sobre o perdão. Aqui é uma frase aqui que fala sobre o perdão, que ele traz paz e alegria para o nosso coração. Vamos lá. Dicas de atividades. Tem mais lá no Drive também. E temos aqui essa dinâmica que eu acho também bem interessante, que eu já fiz aí com os meus alunos. Ali na foto, como vocês estão vendo, tá duas classificações, né? Em cima tá as letras de A, D, e do lado ali, na horizontal, na vertical, desculpa, tá os números de 1 a 5. O que que eu fiz? Eu coloquei ali em cada letra um balão, cada número, né, ali um balão na sequência. Por quê? Como são 4 letras, então ele teria que ter 4 balão numa coluna de 5 números, então vai dar um total de 20 balão. O que que eu coloquei dentro desses balão? Eu coloquei perguntinhas sobre a aula. O que que a criança vai chegar? Você vai dizer para a criança assim, crianças, claro que ali já foi, né, estourado, as crianças vão tirando, mas vai apertar para a criança, diz o número e uma letra. A criança vai dizer, número 1, letra D. Você vai lá ou a criança vai lá, estoura o balão e dentro vai estar a pergunta relacionada à aula. Lembrando que também tem perguntas em dupla, em todo no coletivo. Tipo assim, ó. Você e toda a turma deverá recitar o versículo bíblico fazendo uma ginástica. Aí vai ter que fazer a ginástica recitando o versículo bíblico na posição que está pedindo aqui o desenho. Então, é uma dinâmica, assim, bem legal que você pode estar fazendo com as suas crianças. E eu também deixei aqui, ó, lá para você ver, ó. Já perdoou? Ou já pediu perdão? Então, é algo que uma conversa que você vai ter para sua criança e a criança vai lá classificar. Se ela já perdoou alguém? Ela já pediu perdão? Como que foi isso? Então, é um bate-papo que você vai ter com a sua criança e ela vai classificar. Você já fez os dois? Que legal! Sempre parabeniza o seu aluno quando ele tem uma atitude positiva. E aí, tem as lembrancinhas, que são os coraçãozinhos ali, você pode estar botando aí alguma lembrancinha, alguma guloseima. E também tem um porta-pirulito dentro do presente, ali você vai cortar aquele círculo que vai encaixar o pirulito ali dentro, depois você só fecha, né, o cartãozinho e deixa o pirulito dentro e fica bem bonitinho. Então, professores, essa foi mais uma aula, já acabou, mas semana que vem nós estaremos aqui novamente e que Deus abençoe muito, 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 muito a sua vida e até lá! O ITEC
Instituto Teológico de Educação Cristã tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.